Filhos, no mês passado eu falei sobre a meta. Ou seja, por que nós vivemos e qual é o nosso ideal. Foi o que nós meditamos no mês passado. Esse mês eu queria falar sobre o tempo que nós dedicamos a Deus, o tempo da nossa vida, que é breve. No sábado passado, uma senhora de 70 anos tomou banho logo cedo pela manhã, pegou o seu motorista particular de 74 anos, foi para a capelinha do bairro que ela cuidava, pegou Jesus e andando a 2 por hora, porque ela tem problema nas pernas, uma hérnia que pende para um lado, e ela passou a manhã inteira levando a comunhão para os seus velhinhos e doentes, porque ela é ministra da Eucaristia e leva a comunhão todos os sábados para os velhinhos dela lá, com um motorista particular, né, para ajudá-la. E hoje essa mulher está, uma semana depois, entubada entre a vida e a morte, muito longe daqui. O João Lucas estava ali ontem trocando uma telha para não chover em cima das crianças e caiu do telhado, fraturou o pulso e a pelve, está no hospital desde ontem, esperando que um médico passe e faça a cirurgia no braço dele. O Eric decidiu com a esposa dele que dedicariam esse ano da vida deles a discernir a vontade de Deus e consagrar um tempo para Deus. São Maximiliano dizia que o tempo é breve e nós só temos o agora para sermos santos. Só temos o agora. Essa mulher do Evangelho de hoje conversa com nosso Senhor e a questão do coração dela não é se ela estava ou não adorando a Deus, é se deveria adorar aqui, se deveria adorar em Jerusalém ou quando o Messias chegasse. E Jesus disse a ela, mulher, nem é em Jerusalém, não é nem aqui, mas é agora. Agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, e são esses que o Pai procura. Né? Então, algo que nós temos que meditar muito na nossa fraternidade e na nossa vida, porque eu falo disso desde a fundação, é sobre o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. E o quanto este tempo está sendo útil para a nossa salvação e o quanto nós estamos consagrando todo ele a Deus. Eu peguei algumas frases do meu santo amigo, porque meu santo amigo desse ano é São Maximiliano. Então tem que aprender com ele, né? E São Maximiliano disse exatamente o que eu acabei de dizer. A vida é breve e após a morte não há tempo para méritos. Se essa mulher de 70 anos, que é minha mãe, que está no hospital, for levada por Nosso Senhor hoje, esta manhã, até o último momento que ela conseguiu, mesmo na desobediência, levar a comunhão para os idosos dela, porque era a missão da vida dela. Porque ela dizia, quando eu tive câncer, o ministro da Eucaristia levou Jesus para mim, e isso me dava um fortalecimento enorme. Então, quando ela quis ser ministra da Eucaristia, eu disse, nada de celebração da palavra, só não é padre. Não, meu filho, mas eu posso levar a comunhão para os doentes? Eu falei, pode, para os doentes pode. E ela então, durante muitos anos, ficou com essa comunhão dos doentes como se fosse uma missão dada por Deus. Podendo ou não podendo, ela tinha que levar essa comunhão para os doentes. Se Nosso Senhor vai levá-la hoje, e a vida é toda de Deus, certamente, o último tempo, ela deu a Deus. Se o Eric e a Flávia vão decidir dar o resto da vida para Deus, e o tempo para discernir é hoje,
Então precisava ser hoje, nem ontem e nem no ano que vem. Precisava ser esse ano. Precisava ser agora. Né? Se o João precisava padecer esta provação, e agora está sozinho, sem poder ser assistido por ninguém, sem comer, sem poder comungar Jesus hoje, e sentindo a dor, e ele precisa dar esse tempo a Deus, porque ontem era o aniversário dele, era o dia do aniversário dele, coitado, nem comeu o bolo de aniversário. Está tomando soro com glicose. Ao invés de comer o bolinho de aniversário gostoso. Mas se esse é o tempo que nosso Senhor pediu, que fosse consagrado todo a Deus, ele não pode agoniar com a espera no hospital público, porque é só isso que o hospital público tem. Espera. Espera, espera e demora. E pouquíssima comunicação. Então, tem que ficar angustiado e resignar. Então, São Maximiliano, de verdade, diz: não existe tempo para méritos depois. O tempo do mérito é agora, ele diz. Né? O tempo de ser santo é agora. O amanhã é incerto, o amanhã é incerto, o ontem não nos pertence, só o presente é, ele dizia. Ou seja, só o presente existe. Só este exato momento. E então ele chamou isso de minuto da Imaculada. Ou seja, minuto da Imaculada é dar o agora a ela. O agora é agora. Por quê? Como aquele jovem seminarista que tinha vocação, entrou para o seminário para ser padre, estava vivendo a fidelidade, né? E ele morreu, e eu vi uma foto ontem, enterraram ele com uma estola nas mãos. Por que nas mãos? Porque o padre, quando morre, ele morre e coloca uma estola nele, no padre, né? E esse seminarista morreu e colocaram a estola nas mãos dele. Essa era a espera da vida dele, né? Mas e o presente da vida dele, qual era? Se aquela mulher estava esperando o Messias para adorá-lo de verdade, Jesus está diante dela e diz: mulher, me adore, porque eu tenho algo que você vai tomar e nunca mais vai sentir fome e sede, mas faça isso agora, não espere. Então, uma senhora até colocou num grupo, angustiada: meu Deus, nós rezamos tanto. E alguém diz: acalme-se. Ou a nossa vida está nas mãos de Deus, ou ela está nas nossas mãos. Nós temos que decidir. Porque se ela está nas nossas mãos, ela depende somente de nós. Mas se ela está nas mãos de Deus, ela depende de Deus. E então São Maximiliano diz: ou nós alcançamos o mérito agora, hoje, nesse exato minuto, que eu dou à Imaculada, o direito sobre esse minuto, e então ele se torna um mérito para o céu, ou servindo a Deus agora, eu posso não servi-lo na semana que vem, porque Nosso Senhor me chamou para a eternidade. Esse jovem seminarista não era padre, certamente ele tinha a vocação de padre, a alma dele era sacerdotal, ele não recebeu o caráter, mas certamente, se viveu na graça, recebeu a glória. Antes, receber a glória na juventude do que perder a graça na velhice. Mas como nós não conhecemos como Deus pensa, nós não conhecemos como Deus sente, nós tendemos a nos angustiar com a brevidade do tempo. Nós gostaríamos de ter um pouco mais de tempo para servir a Deus. Quem ainda não escolheu servir a Deus, tinha que escolher agora servir a Deus. Quem já o serviu por 10 anos nessa comunidade, tem que examinar a sua consciência e saber se esses 10 anos foram todos dados a Deus ou não. Quanto tempo nós gastamos pensando em coisas que não eram a vontade de Deus, querendo coisas que não pertenciam à vontade de Deus, e por causa disso não demos a Deus tudo que podíamos ter dado lá atrás, naquele exato momento. Nós buscamos discernimento, Deus quer o serviço. Aquela mulher buscava discernir, e Jesus estava pedindo a ela: me dá um pouco de água, mulher. Às vezes, buscando discernir qual é a vontade de Deus,
Se eu devo ir aqui, se eu devo ir ali, se eu devo ficar aqui, se eu não devo ficar aqui, se eu devo ir embora, se eu devo voltar para casa, se eu devo... Pergunta é, se Nosso Senhor me chamar amanhã, em casa ou aqui, eu terei o que Ele pediu de mim? Porque de mim Ele pediu amor, adoração e serviço. Ele não pediu que eu desvendasse e sondasse todos os mistérios dele para a minha vida. Ele pediu o presente, já que o futuro eu não tenho. E o meu presente, eu passei discernindo ou dando a Deus o que Ele merecia. Gastando. Mesmo que amanhã Nosso Senhor me tirasse daqui, ou mesmo que amanhã Nosso Senhor me levasse para uma enfermidade, na qual eu não poderia mais servi-lo. Estou falando de São Maximiliano, por quê? Porque ele ficava meses no hospital, sem poder trabalhar pela Imaculada, e o superior dava obediência. Não é que era facinho. O temperamento de São Maximiliano não era um temperamento calminho. O superior dizia, agora se despreocupe da cidade da Imaculada e não atue mais, não governe mais, não faça nada. E aí ele ia escrever as cartas e dizia, é porque eu soube de tal coisa, falando da cidade da Imaculada, que claro que o coração dele estava lá. Se alguém dissesse para mim, não se preocupe com a sua mãe, eu não sou Deus, Deus é que é Deus. Ele é que tem pura paz e plena tranquilidade. É claro que eu estou preocupado com a minha mãe. Isso não me impede de servir a Deus. São Maximiliano, preocupado, escrevia as cartas. Aí no final ele dizia assim, depois de escrever a carta preocupado, ele escrevia assim, mas isso já não me importa mais porque eu estou debaixo da obediência. Cabe aos superiores se preocuparem. Não, ele estava preocupado. Mas ele queria afirmar que ele estava pronto a dar a Deus tudo o que Deus queria. Mesmo que ele disse, fosse a minha vida agora, ele dizia. Né? Porque o tempo do mérito é agora, não é depois. E eu não posso mais reclamar pelos anos que eu não dei a Deus, mesmo estando dentro da casa de Deus. Alguém pode entrar para a vida consagrada, pode entrar para uma comunidade e ser medíocre. Medíocre, mediano. Ou seja, servir, mas servir pouco. Servir, mas não servir com o coração totalmente entregue. Servir, mas reclamar. Servir, mas perguntar demais. Não gastar tudo. São Maximiliano disse assim, vale mais uma obra com grande ardor do que muitos anos servindo a Deus na mediocridade. Por quê? Se nós caíssemos enfermos hoje, ou da escada hoje, Deus não poupou nem o aniversário do João. Deus está fazendo ele passar, já vai dar 24 horas, esperando. E não adianta reclamar. Vai reclamar do hospital? Isso não vai fazer o enfermeiro vir te curar. Ou aquele exato momento é de Deus ou ele não é de Deus. Porque eu posso sim adquirir mérito não fazendo nada. Eu só não posso adquirir mérito não querendo Deus. Se Deus me paralisasse, eu posso adquirir mérito mesmo sem poder fazer nada, mas querendo fazer. Mas se eu não quisesse servir a Deus, se eu não quisesse dar a Deus o agora, o minuto da Imaculada, eu não adquiriria mérito. Discernir é necessário. É uma família, vai ficar aqui esse ano. Mas vai passar a vida inteira teorizando? Gasta para Deus o tempo que Deus te deu. E se depois Deus não te der esse tempo? Vale mais um ano na vida consagrada, o Frei Egídio dizia, do que 10 fora dela. E se for só esse ano? Então dá tudo. Gasta tudo. Não reserva tempo. São Maximiliano dizia, o minuto da Imaculada é dar o agora a Deus. Fazer tudo por amor. Aproveitar cada momento para ganhar o céu. Pois quando o tempo acabar, só restará a eternidade, ele dizia. É possível usar este presente de agora, esse dia de retiro, esta hora, essa missa, esse segundo. Meus pensamentos de agora. É possível adquirir um mérito agora
que me dá a graça de ser salvo hoje, se Nosso Senhor me levasse hoje. Um ato de fé puro, feito agora, nesse exato momento. Jesus, o Frei está falando, eu te dou tudo. Eu te dou o meu coração, te dou a minha vida, te dou a minha alma, te dou o meu querer, eu te dou tudo agora, nesse exato momento. E isso seria meritório? Ou então eu dizer a Deus, Senhor, o Senhor conhece a dor do meu coração, o Senhor sabe, 3 anos sem poder tirar férias, sem ficar perto dos meus pais, mas eu quero te dar agora, esse exato momento, esse exato segundo, o direito sobre tudo. Nós queremos fazer isso, nós queremos dar a Deus isso, nós queremos permitir que Deus seja Ele mesmo. Porque São Maximiliano dizia, só o presente é. O futuro é incerto. Nós não sabemos como será, nós não sabemos as sequelas da nossa vida, do nosso não serviço a Deus. Ou seja, se alguém está aqui há 10 anos, desde quando a comunidade começou, 11 anos, e não deu a Deus o que Deus merecia, saiba, os 11 não vão voltar atrás. E você só tem agora. Porque você não estava em outra obra, você estava nessa obra. Você não estava em outro convento, você estava nesse convento. Você não estava em outro seminário, você está aqui. Eu não estou em outra casa. Eu não estou num convento dos freis lá na Itália estudando. Eu estou aqui, exatamente aqui e agora. Eu não estou lá na minha mãe. Eu cheguei de lá ontem. Então, se esse momento de agora, se o presente, eu sei que pai de menino novo, de postulante novo, esperando chegar domingo à tarde para falar com meu filho. E por que não dá a Deus o agora? Por que não sacrificar um minuto de agora para Deus e não esperar? O que Nosso Senhor está dizendo para essa mulher, e Ele diz a nós, e São Maximiliano nos ensina, é que pode ser que nós estejamos na presença de nosso Senhor, como ela estava. E Jesus pedindo a ela coisa pequena, não era coisa grande. Mulher, dá-me um copo com água. Eu estou com sede, é meio-dia. Só quero isso, me dá um copo com água. Nem estou pedindo almoço, nem estou pedindo para você ir lá em casa fazer comida. Não é trabalho, eu só queria um pouquinho de água. Pode ser um gole. Nós ficamos esperando os grandes momentos para servir a Deus. As grandes obras para servir a Deus. As grandes, quando eu for padre, eu vou ser um santo, eu vou servir, eu vou dar a minha vida por Deus. Ele era seminarista, o jovem que morreu. Ah, se eu for freira, quando eu for freira, eu vou gastar a minha vida por Jesus. Mas você é postulante, você tem 15 anos, e aí? Vai esperar 20 para poder ser freira? Quem disse que você vai chegar lá? Ah, mas quando eu for superior dessa casa, eu vou cuidar dessa casa, vou dar a vida por ela. Quem disse que você vai ser? Quem disse que esse tempo existe? Ah, não, quando eu organizar a minha vida, aí eu vou servir mais na fraternidade. Quem disse que você vai organizar a sua vida? E quem disse que Deus está pedindo isso de você? Foi isso que Deus pediu daquela mulher, disse, me dá um copinho com água, só para me refrescar. E se você der isso, eu te dou tudo, eu te dou um rio de água viva dentro de você. Olha o que Nosso Senhor está dizendo. Eu dou recompensa infinita por uma obra desse tamanho. Então não precisa esperar 1000 anos para poder servir a Deus. Precisa esperar chegar a ser discípulo para poder abraçar a obra. Ah, mas eu só sou vocacionado, aí eu não sei se eu posso servir a Deus, porque tem gente mais velha que eu. Sempre terá gente mais velha que eu. Ah, não, mas 70 anos, dona Ana, a senhora não deveria ser mais ministro da Eucaristia? Não deveria mesmo, não. Quantas vezes eu falei para não ser mais? Mas não sou eu que determino. O tempo é do desejo da alma de servir a Deus. Ela queria servir. E serviu. E se Nosso Senhor não levá-la? E se Nosso Senhor deixá-la e colocar ela numa cadeira de rodas, fazer fisioterapia, recuperar o que der para recuperar dos movimentos, e aquela coisa toda, aquele sofrimento todo. Se for, também será o tempo de Deus. E ela terá que oferecer a Deus também aquela dor daquele momento, a angústia da espera, melhora ou não melhora, o cuidado de alguém. Tudo é de Deus.
É o que São Maximiliano quer dizer. E para aquela mulher também. Nós se olha para ela, mulher, se você soubesse quem te pede de beber, você pediria para ele. E ela, mas você não tem nem balde. Nós não precisamos de todos os instrumentos para servir a Deus. Nós vamos esperar, está tudo pronto, para a gente poder começar a servir a Deus. Não, quando tiver tudo, o convento estiver pronto, aí eu vou adorar caladinho na presença de Jesus. Quem disse que o convento vai estar pronto até você chegar a 70 anos, irmã Tereza? Amanhã você vai fazer 70 anos, já está velha. Então vai adorar no barulho mesmo. É no toque do tambor da macumba que tem nessa região aqui. E se você for esperar o convento, o altar lindo, tradicional, bonitinho, a musiquinha de fundo, o ostensório mais lindo, o incenso mais cheiroso para adorar a Deus, esse dia não existe. Ah, quando eu estiver no seminário, que eu for estudar, aí eu vou estudar muito, eu vou me dedicar, eu vou ler os livros. Não existe isso. Ou nós damos a Deus o hoje, e nós damos como nosso Senhor nos pede. Nós não damos aquilo que nós não podemos dar, e nós não servimos a Deus com instrumentos que nós não possuímos. Jesus, a mulher reclama, você não tem nem balde. Não estou preocupado com balde, mulher. Eu estou preocupado é com o seu coração. Me dá um pouquinho dele. O copinho com água que Jesus estava pedindo era um pouquinho do amor dela. Era um pouquinho do amor daquela mulher, que não amava ninguém, ela tinha vários maridos. Lembra? É a mulher que tinha vários maridos. Ela não entendeu nada. Jesus então diz, então vai lá chamar seu marido. Por que Jesus falou de marido? Tinha nada a ver marido. Por que Jesus foi falar de marido? Quem busca água no poço é a mulher. Jesus fala de marido para dizer para ela, você não é amada. Aí ela diz para Jesus, eu não tenho marido. Pensando que Jesus não sabia. Porque ela tinha 5. Jesus disse, é verdade. Você teve 5. E esse com quem você está também não é seu marido. Ou seja, também não te ama. O que Jesus está dizendo para aquela mulher é, me dá um pouquinho do seu coração, um pouquinho eu te dou, eu inundo sua alma de amor. Eu faço correr uma fonte que não vai secar nunca mais. Me dá só um pouquinho que eu estou pedindo, mas me dá agora. Porque eu estou com sede agora. Não é leva em casa, bota na geladeira a água e traz 2 litros. Não, eu quero só um pouquinho, eu quero agora. Mas eu quero de você. Ela olha, não tem mais ninguém. Então é bom tomar cuidado, e eu digo a todos que vão escutar também o vídeo depois, para não ficar esperando o dia melhor para poder servir a Deus. Quando a casa estiver toda organizadinha, os horários tudo bonitinho, aí a gente vai conseguir entrar na rotina, aí a gente vai servir a Deus. Mentira! Nós servimos a Deus é com o que nós temos dentro. Nós podemos estar dentro de um palácio organizado e de um convento perfeito e não conseguir dar a Deus o que Deus pede de nós. Nós damos a Deus o que temos dentro de nós. Ah, quando a fraternidade tiver... Agora não precisa ser mais uma casa de retiro, que já tem, né? Então quando ela tiver um rincão do tamanho da Canção Nova, aí a gente vai fazer os encontros, vai vir muita gente e vai ser lindo. Mentira! Se não existir o ardor na alma, não vai vir um. Se não tiver um desejo sincero de evangelizar, pode ter uma casa linda e ninguém vai vir fazer retiro aqui. Então, é bom não esperar demais, porque o tempo não nos pertence. E as coisas que eu acabei de citar no início da homilia provam isso. Uma senhora que servia a Deus na semana passada está entubada entre a vida e a morte. Um menino que estava trabalhando e organizando ali, talvez vai ficar meses para recuperar uma mão. Eu preciso de um motorista para o caminhão, eu preciso de um motorista para o ônibus, eu preciso de um menino que sobe para cá e para lá, pula, vira e volta, e é só ele que faz isso. Só ele tem coragem disso. Agora eu vou ter que esperar. Eu vou esperar para servir a Deus daqui a 6 meses? Não, eu vou servi-lo agora, mas eu vou servi-lo com o que eu tenho. Eu não tenho agora a mão do João, porque foi exatamente a diaba da mão canhota que ele é canhoto. Por que não quebrou a outra? Pelo menos ele ficar pendurando aqui e distorcendo energia que eu não tenho. Eu tenho medo de energia.
E agora quem vai fazer o trabalho de energia? O Robert, que eu não vou. Mas aí por isso a gente vai parar e vamos esperar ele recuperar para a gente poder servir a Deus. Ou ele mesmo, não, quando eu terminar de recuperar minha mão, aí eu vou servir a Deus mesmo. Não existe isso. Maximiliano dizia, o tempo, o minuto, esse exato momento precisa ser consagrado a Deus. Totus tus, nós somos escravos. Totus tus, totus tus. Ou seja, em cada ato, São Maximiliano dizia, né? Quando São Maximiliano ia dormir, ele tirava o relógio, tinha uma imagem da Imaculada na cabeceira. A cama e o oratóriozinho dele. Tirava o relógio, botava no pé da Imaculada. Tirava o óculos, botava no pé da Imaculada. O horizonte e o tempo. Ele dizia, aquilo que eu vejo, o que o meu olhar toca, e o tempo, o relógio, ele dizia, tudo pertence à Imaculada. O tempo e o horizonte, o que está à frente, o que eu vejo diante dos meus olhos, ele dizia, pertence à Imaculada, o agora. Aquilo que eu estou tocando com os meus olhos, eu consagro à Imaculada. Aquilo que o meu tempo me permitirá, eu consagro à Imaculada, mas eu não posso esperar fazer votos perpétuos para poder viver a pobreza, a obediência. Eu não posso esperar que eu seja uma família consagrada para começar a servir a Deus com tudo o que eu deveria fazer. Eu não posso esperar que a escola esteja estruturada, linda, para começar a servir a Deus na alma das crianças. Nós vamos servir com o instrumento que Deus nos deu. E aí Nosso Senhor diz para aquela mulher, eu não estou pedindo balde, eu não estou pedindo copo, acorda, mulher. Eu estou pedindo o pouco amor que você tem, que vai acabar. Me dá esse e eu te dou de volta um rio de água viva. Ela ainda não entende. E aí eles entram no discurso da adoração ao Deus verdadeiro. E de novo essa mulher protela. Por quê? Qual era o problema do amor na vida dela? Ela estava protelando o momento de amar, como nós também. Servir é amar. Nós protelamos o momento de amar porque esperamos a melhor hora para servir. E ela está protelando a adoração. Ela não conseguiu dar um copo com água, que não era um copo com água, era o amor dela, para um homem que está pedindo, porque ela já teve 5, mais um, mais outro, tanto faz. O com que ela vivia também não servia, ela não tinha conhecido ainda aquele homem, Jesus. E aí, então, ela diz, eu vejo que você é um profeta. Por que um profeta? Porque ele falou que ele não era amada, que ela não era amada e ela tinha maridos. Eu vejo que você é um profeta. Os nossos pais falavam que o lugar da adoração era aqui, mas os judeus falam que é em Jerusalém. Mas nós acreditamos que vai vir o Messias. Aí quando esse Messias vier, né, aí ele vai dizer onde vai ser essa adoração. Aí a gente vai para lá adorar. E Nosso Senhor diz, sou eu que falo contigo agora. Não será em Jerusalém, não será na Samaria, não será nesse monte. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. É agora. Eu não preciso esperar a capela estar menos quente. Viram que já fizemos a janelinha. Daqui a pouco pinta o telhado. Faz o forro. Daqui 1 ano vai estar mais fresco. Aí eu vou esperar 1 ano para poder adorar a Deus. E quem disse que eu tenho 1 ano para adorar a Deus? Nosso Senhor termina com aquela mulher. Só que a parte que eu li do Evangelho não conta. Mas quando Jesus diz isso para aquela mulher se converte. E ela sai na cidade. Ela vai correndo na cidade. Uma mulher que não era amada, que não tinha marido, que se sentia oprimida e desprezada. Se sentiu amada por Jesus, ganhou o rio de água viva, adorou ele, sai correndo de onde ela está, no meio-dia, e vai lá na cidade e começa a falar para as pessoas, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Messias. Ela só tinha a voz. Pergunto, quem naquele tempo escutava a mulher? Mulher não pregava. Só os homens pregavam, só os rabis. Mulher não era escutada, era desprezada e não podia falar em público. Aquela mulher sai e começa a falar para os homens, diz o Evangelho. Olha, eu encontrei o Messias, eu encontrei um homem e tal.
Aí os homens dizem, essa mulher está doida. Aí os homens vão lá, encontram Jesus, reconhecem Jesus, volta e a mulher está lá falando. Veja, qual era o instrumento que aquela mulher tinha para servir a Deus? O instrumento rejeitado, que ninguém aceitava, mulher falando. É a mesma coisa dele dizer, não, eu não vou servir a Deus porque eu não tenho condições de fazer isso, porque eu não tenho aquilo que é necessário. Eu não tenho carro para ir na fraternidade, para participar do retiro, então daqui a um ano eu vou comprar um carro, aí todo domingo eu vou para o retiro. Quem disse que você vai dar conta de comprar carro daqui a um ano? Ela não tinha instrumental que servia. Nosso Senhor se usa de qualquer coisa, desde que a intenção seja verdadeira. Se a intenção é verdadeira, essa pessoa está lá em casa agora, sem poder vir no retiro, querendo estar aqui, e Deus dá na alma dela os méritos de estar aqui. Então os homens voltam para a cidade e dizem, mulher, pode calar. Nós já acreditamos, não é porque você falou, é porque nós vimos. Só que aquela mulher não cala, ela continua falando. Não importa se vão ouvir, não importa se o instrumental é bom ou não. Não é uma voz de homem, é uma voz de mulher. Voz de mulher é fraca, é estridente. É suave para formar menino, mas é ruim para pregação. Não tinha microfone. Então vamos servir a Deus com o que a gente tem. Se o instrumental não é bom, mas é o que eu tenho, e Jesus já me convenceu que eu tenho que fazer, então vai lá fazer. Precisa ter câmera de 50 mil reais para começar a fazer o vídeo para evangelizar, ué. Precisa ter uma casa linda para poder começar a viver o amor por Deus. O que eu estou dizendo e termino é que esse minuto da Imaculada, o agora de Deus, precisa ser exatamente agora. E se nós dermos a Deus, ou agora, esse momento, essa comunhão que nós vamos receber, ainda que nós tenhamos que sofrer a perda de um parente que nós amamos, nós tenhamos que esperar o médico passar para fazer cirurgia, nós tenhamos que sofrer a morte de um seminarista que morreu antes de ser padre, tadinho. Tadinho de mim que estou vivo e ainda não tenho o mérito do céu. Se ele já tinha o mérito para o céu, louvado seja por ele, que já viu Deus, e eu ainda estou buscando. Eu não vou engravidar esse ano porque eu não tenho dinheiro para ter mais filhos. Quem disse que você vai viver mais um ano? E quem disse que você não vai morrer no parto? Eu não posso ter mais filhos porque eu vou morrer no parto. Eu tenho uma filha que morreu com 41 anos de idade, deixando 5 filhos e o mais novo de 5 anos. Nós não pensamos como Deus pensa. Nós pensamos como homens pensam. Meu Deus, como é que pode? Tadinho, tão pequeno e sem a mãe. Então, ou a gente aceita que Deus é mau e faz o mal. O que Deus esperou chegar aqui para receber a notícia que minha mãe tinha sido entubada na hora que eu cheguei aqui? Por que não falou de manhã? Para quê? O que eu posso fazer para sustentar a vida dela? Eu posso gritar com Deus? Me obedece a minha mãe, eu tenho direito. Direito de quê? Eu dei minha vida a Deus, eu dei o meu tempo a Deus. Então a nós sobra amar e servir a Deus agora. São Maximiliano diz, mais mérito em pouquíssimo tempo do que muitos anos de mediocridade. Tudo por amor. Cada momento para ganhar o céu, ele diz. Aproveite então agora. Aproveite o dia de retiro para ganhar o céu para você, para ganhar o céu para os seus filhos, para ganhar o céu para a sua família. Porque se amanhã Deus submeter um de vocês à prova, vocês têm que ter a fé, porque a fé ninguém pode perder. E nós precisamos profundamente aumentá-la. E ela só aumenta com os méritos de agora. Creio em Deus agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima.